Bom, temos duas novidades recentes relacionadas ao setor de bares e restaurantes, né? O setor que prevê retomada de 60% das vagas de emprego fechadas durante a pandemia. E além disso, a Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui da região de Campinas, se juntou a outras associações empresariais e juntas elas enviaram uma carta ao governo federal pedindo a volta do horário de verão, medida que deve aquecer a economia. A gente conversa agora com o presidente da Abrazel, Matheus Mazon. Boa tarde para o senhor, tudo bem? Boa tarde, Stephanie, tudo bem com você? Boa tarde, Leandro. Tudo certo, muito obrigada por atender aqui o nosso convite. Bom, a extensão do horário de funcionamento até às 11 horas da noite anima? O setor então já considera retomar vagas? Sim, exatamente, né? A gente vem pontuando aí desde o começo da pandemia que a restrição de horário noturno, apesar de ela ter sido uma das principais medidas aí para a contenção do Covid, ela impactava fortemente o faturamento do setor, né? Nosso setor, principalmente bares, pizzarias, ele é noturno, né? Então agora a gente conseguindo ir às 11, dá tempo do pessoal sair para jantar, do pessoal conseguir se organizar, e isso a gente entende que melhora bastante o faturamento. A gente tem visto isso nas procuras por pessoas, por recontratações, no ânimo dos empresários. Então isso está mostrando já que o segundo semestre, se não tiver restrições, especialmente essa na questão do horário noturno, a gente pode ter um segundo semestre muito positivo. A maior parte das oportunidades, né, ela deve ser para temporários. Como vocês projetam isso, o perfil dessas vagas? É uma fase de transição, viu, Leandro? Na realidade, neste momento, a gente tem visto muito a questão de perfis para vagas temporárias, o que a gente chama de freelance, que é aquele funcionário que vem trabalhar 1, 2 dias no sábado à noite, no almoço de domingo, assim por diante, que é onde tem o maior movimento. Porém, com os empresários entendendo que essa volta é uma volta solidificada, ou seja, não vai voltar para trás, não vai voltar a reduzir horários, etc., a tendência é que isso volte a ser carteiras assinadas e voltem a ser uma contratação efetiva. E até esse momento aí da incerteza ainda, se a gente realmente já está numa fase de redução das restrições, que aqui a gente da Abrazel entende que sim, que por causa da vacinação e tudo mais, isso está até desacelerando o processo de contratação. Assim que a gente tiver uma certeza que voltou, a gente vai poder trabalhar à noite, o jantar está garantido, essas contratações vão acelerar e vão mudar de perfil. Vai parar de ser uma contratação temporária e ela vai voltar a participar aquele garçom, aquele chapeiro, aquele maître, ele vai voltar a participar dos quadros fixos dos estabelecimentos. Isso vai aumentar a empregabilidade no setor, né? E a previsão sobre o público, né? Na prática, para os bares, principalmente, essa extensão de horário ajuda muito, né? Exatamente, a gente já está vendo aí o público a gente sempre estava numa expectativa positiva de uma demanda reprimida, né? Então o setor estava muito, ainda mais vendo cenários em outros países que estão um pouco mais acelerados aí na imunização da população e já estão, vamos falar assim, numa fase um pouco mais adiantada de sair da pandemia. A gente viu muito essa demanda reprimida, ela ser realizada, né, o público ir para os restaurantes e começar a consumir. Então, a partir do momento que a gente começou a ter o horário que saiu das 7 para as 9, a gente já sentiu um pouco isso. O Dia dos Namorados, eu comentei um tempo atrás, foi um termômetro interessante, muita gente saiu para o Dia dos Namorados, e agora, com o horário das 11, a gente tem visto isso. Então, você já vê relatos de estabelecimentos falar de movimentos melhores do que 2019, que durante a pandemia inteira, durante esses 15 meses, você não via isso acontecer. Então já tem estabelecimentos que já estão voltando no momento pré-pandemia e normalmente esses estabelecimentos acabaram cortando entre 30% a 40% da sua equipe, né, do seu staff. Então você já vê o pessoal correndo atrás, procurando funcionário, procurando essa mão de obra que foi demitida ou que o pessoal não conseguiu manter esses empregos, recontratando novamente. Então a gente está sentindo o público realmente voltar a sair. Acho que tem essa sensação de querer sair da pandemia, de querer voltar a sair para jantar, namorar, enfim, e a gente está vendo isso refletir tanto nos empregos quanto no faturamento e no movimento das casas.
E agora há pouco, né, presidente, nós trouxemos uma matéria sobre shows e grandes eventos, né? E a grande questão, principalmente lá fora, enquanto no Brasil isso não pode acontecer, é que as atividades ocorram ao ar livre. Como a Brasel trabalha com isso em relação a locais, a estabelecimentos que costumavam ter música ao vivo, ainda tem também, né, mas com bastante restrição em local fechado, como isso está sendo trabalhado, imagino que uma adaptação, ela vai ser necessária, né, em primeiro momento aí, com a retomada do mais próximo da normalidade, né, presidente? Exatamente, Leandro. Na realidade, são dois perfis, a gente fala, são dois perfis de consumo diferente, né? Vamos falar de atendimento diferente, né? Quando a gente está falando de bares e restaurantes que estão liberados, olha, até lembrar que bares especificamente ainda não está liberado no Plano de São Paulo, né? Que é aquele ambiente onde todo mundo está de pé assistindo um show, se esbarrando, isso ainda está proibido, porque ainda tem muita contaminação, tem a questão da evolução aí da vacinação, e eu acho que esse é o grande diferencial do que a gente está trabalhando, né? A gente está trabalhando com atendimento sentado, com distanciamento entre cadeiras e mesas, com uma hora que a pessoa levanta para ir no banheiro, ela colocar a máscara, enfim. Então, esses protocolos, eles já se mostraram ser muito seguros. Por isso que a gente está conseguindo aí trabalhar até às 11, reduzir as restrições aí em vários lugares. Rio de Janeiro já não tem mais restrição de horário, Porto Alegre já não tem mais restrição de horário, Vitória também já não tem. Então, nesse tipo de consumo, onde tem a proteção, não tem aglomeração, a gente sabe que isso garante uma disseminação muito pequena ou quase zero, e a população se sente confortável e segura para sair. Com relação aos shows, eventos, a gente já está até aqui em São Paulo, em Campinas, inclusive vai ter um evento teste sobre isso. Ainda os protocolos de não aglomeração, de ar livre, eles são necessários. Eu acredito que eles só vão reduzir fortemente quando a gente estiver com um nível de imunização da população, tanto por vacina ou por contágio, né, mais elevado, que é o que você já vê nos Estados Unidos. No 4 de julho, agora nos Estados Unidos, teve muitos lugares, teve festas, eventos com aglomeração, mas o nível de vacinação já estava bem elevado, né? Presidente, nós comentamos agora há pouco no início da nossa conversa, né, que a Brasel se juntou a outras associações empresariais e juntas enviaram uma carta ao governo federal pedindo a volta do horário de verão. Essa medida, então, que deve aquecer a economia. Conta pra gente, por que a Brasel está entre essas entidades e por que esse pedido, né, exatamente? Stephanie, são duas questões. O horário de verão, ele traz uma questão econômica de energia. Eu acho que foi o primeiro ponto aí de ter colocado um horário de verão no país, foi a questão econômica. Ela acabou saindo um pouco de desuso, porque ela não traz aquele benefício tão grande do ponto de vista econômico, de economia de energia, mas mesmo assim ele ajuda. Para o nosso setor, ele é muito mais impactante. Como eu falei, a gente tem uma necessidade de estar de portas abertas na hora que o público está depois do trabalho fora das ruas, as noites, né, o bar, o happy hour. E a gente tem uma estatística que o consumo, por exemplo, de bares em happy hour no horário de verão, ele é muito maior do que no horário normal. Então, a pessoa sai do trabalho, por exemplo, você vai para o Rio de Janeiro, é muito comum, você vai para São Paulo, é muito comum, o pessoal já emendar o trabalho e ir para o happy hour. Quando isso está no horário de verão, que ainda está claro, isso é mais comum ainda. Então, nós vimos isso como uma possibilidade de ajudar o setor, de ajudar a aumentar o consumo, né, da população, ter essa socialização no horário de verão, e isso ajudar a gente a sair da crise o mais rápido possível. Então, essa foi a principal razão. E além disso, claro, tem a questão da própria economia, que é o principal fator, mas que nessa nossa análise é um fator adjacente, né? Porque o que a gente está buscando aí é conseguir dar ferramentas e mecanismos para os pequenos empresários que estão tentando ainda pagar suas contas, sobreviver de todas as dívidas que foram acontecendo durante a pandemia, eles terem um pouco mais de chance de faturar o público na rua, né? A gente sabe, o Brasil no horário de verão, você vai para os parques, está lotado, então esse público na rua é diretamente proporcional ao aumento de consumo nos bares e restaurantes no país. Matheus Mazon, presidente da Brasel, muito obrigado pela entrevista mais uma vez aqui no estúdio CBN. Boa tarde, bom trabalho, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Leandro, é um prazer sempre falar com vocês. Stephanie, uma boa tarde para vocês. Boa tarde, muito obrigada.